As maiores heresias da Igreja Católica. Os católicos acreditam que a Arca da Aliança era a presença de Deus no Antigo Testamento, e nós protestantes também acreditamos nisso. Porém, para eles, agora no Novo Testamento, essa presença está ligada à pessoa de Maria. A associação de Maria com a Arca da Aliança é uma interpretação que surgiu na tradição patrística. Apenas aqueles que vivem em Nárnia acreditam nisso. Durante sua gravidez, Maria foi agraciada com a presença do Espírito Santo, mas após o nascimento de Jesus, ele começa a ser o foco. A Bíblia nos diz que vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A presença de Deus estava sobre Jesus, inclusive quem olhava para Jesus via o Pai. Agora eu te faço uma pergunta: se Maria tinha tanto poder assim, por que ela não transformou água em vinho? Foi necessário bater as botas para receber o poder de Deus? E eles acabam cometendo um pecado muito grave, que inclusive Orígenes também fez isso durante muito tempo, fazendo simbologias e alusões que eram contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, os católicos usam a passagem de Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz que o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra, que era como se fosse uma forma da presença de Deus, assim como acontecia com a Arca da Aliança no Antigo Testamento, quando os querubins cobriam o propiciatório. Agora, escuta essa. Um santo católico do século 17 chegou a afirmar que a missão de Maria era levantar as almas caídas da divina graça e reconciliá-las com Deus. Parece, na verdade, um conto de fadas, mas não é. Realmente eles acreditam nisso. E a pergunta que fica é: será que essas pessoas leram a Bíblia? Mas para os católicos, não importa se está nas escrituras ou não. O que vale é a tradição e as convicções teológicas de seus padres e papas. Até mesmo Scott Hahn, um ex-pastor presbiteriano e agora católico, acredita na intercessão de Maria e também que ela é uma tipificação da Arca da Aliança. E ainda, ele fez um auê lascado para tentar explicar esse conceito. Ele acredita que alguns símbolos e alianças tipificam a pessoa de Maria, como a mulher grávida em Apocalipse, por exemplo. A mariolatria é tão grande que daqui a pouco vão dizer que Maria é a quarta pessoa da Trindade. Na verdade, eles não admitem isso, mas é bem claro em sua teologia. Afonso de Ligório, um dos santos mais respeitados do catolicismo, diz em seu livro Glórias de Maria que ela é onipotente para perdoar pecados e interceder pelas pessoas, além de afirmar que sem ela é impossível de alcançar a perseverança da fé. E por último, que aqueles que perderam a graça por um certo momento encontrarão nos braços de Maria. Lembrando, Maria não pode nos ouvir, nos atender e muito menos ser onipotente. A Bíblia nos diz que os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Além disso, é uma infantilidade acreditar que Maria pode interceder por nós. A Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Maria, mulher? Não. Jesus, homem. Claramente existe uma mariolatria no catolicismo, mas os cegos espiritualmente nunca dirão que estão nas trevas, afinal de contas, não podem enxergar. A Bíblia nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas e não podem enxergar a verdadeira luz. E para quem tem uma Maria em casa, uma estátua de gesso ou algum ídolo, a Bíblia nos diz que aqueles que fazem essas imagens e as adoram tornam-se como elas, surdas, mudas e irracionais. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Será mesmo?